Amém. Que Deus abençoe você de uma maneira sobrenatural, para que você possa ser um abençoador sobrenatural também. Amém. Abra sua Bíblia, meu irmão, em Apocalipse capítulo 3, dos versículos 14 em diante. E hoje é o nosso último estudo dessa série de estudos sobre problemas da igreja, soluções de Deus. A igreja, composta por gente que tem problemas que se refletem nessa caminhada, é um grupo que tem dificuldades, que tem lutas, desafios, e a igreja tem vivido com uma série de dificuldades, desafios e problemas na sua caminhada. E nessas cartas, Jesus, através de João, manda para a igreja um diagnóstico, mostra para a igreja o problema que a igreja está vivendo, mostra o porquê desse problema e mostra a solução para esse problema. Então, quando nós lemos a carta às 7 igrejas da Ásia Menor, nós estamos lendo uma carta para a nossa igreja, nos mostrando problemas que, se nós não estivermos passando, vamos passar, podemos passar algum dia, e mostrando o que temos que fazer para vencer esse problema, se estivermos passando, ou para não termos esse problema, se não estivermos passando por ele. Ou seja, é uma palavra de Deus muito atual, muito concernente, faz parte daquilo que nós vivemos hoje. E quando nós pensamos na igreja como um grupo de pessoas salvas, batizadas, integradas no mesmo lugar, vivendo debaixo do mesmo corpo de doutrinas, nós estamos pensando que alguns desses problemas influenciam demais esse grupo. Quando pessoas são contaminadas por esses problemas, refletem nessa caminhada desse grupo da igreja local. E nós estudamos nesses últimos domingos sobre cada uma dessas igrejas. No primeiro dia, os problemas da igreja. No segundo domingo, as soluções de Deus. E fizemos isso durante esses 14 últimos domingos, contando com hoje. E nós estamos na última igreja, que é a igreja de Laodiceia. E diz assim o texto, para nós relembrarmos, de Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, e para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te peço que o Senhor fale profundamente ao meu coração. Peço que o Senhor fale profundamente ao coração dos irmãos que estão aqui na igreja, aqui no templo, fazendo louvor e transmitindo. Que essa mensagem cause um terremoto no coração dos teus filhos. Peço que a tua palavra fale profundamente ao coração dos que estão em casa, participando do culto, de maneira online. Pai, edifica a tua igreja nessa manhã de maneira muito especial. Em nome de Jesus, amém.
Irmãos, quando a gente para pensar que Jesus está falando com a igreja, chamando a atenção da igreja para aquilo que ele acha importante, a gente precisa dar atenção para isso. A gente precisa levar a sério isso que Deus está falando, de maneira muito especial. Uma observação aqui: em cada carta Jesus usa uma linguagem própria da realidade daquela igreja, daquele lugar onde a igreja está. E aqui em Laodiceia não é diferente. Laodiceia fazia parte da região mais rica da Ásia Menor. Tinha 3 cidades mais ricas: Hierápolis, Colossos e Laodiceia. A cidade de Colossos tinha uma fonte de águas frias e era terapêutico. A cidade de Hierápolis tinha fontes de águas quentes e era terapêutico. E essas fontes vinham pelo vale, por aquedutos até Laodiceia. E quando chegava a Laodiceia, essas águas eram mornas. E Jesus usa aqui algumas figuras para falar com essa igreja, que tinha a ver com algumas coisas da cidade. Uma coisa é essa coisa do quente, frio, morno. É uma imagem que Jesus usa. Outra imagem que ele usa para falar com essa igreja é a figura de ouro, de riqueza. Outra imagem que Jesus usa, outra figura que Jesus usa para falar com essa igreja, é a figura de colírio. Outra figura que Jesus usa para falar com essa igreja é a figura de roupas. Então, quando a gente vai vendo essas figuras sendo colocadas aqui, tudo tem um sentido, tudo tem um porquê, e Jesus coloca de uma maneira que a cidade entendesse. Se nós não mergulharmos, nós não vamos entender o que Jesus estava querendo dizer àquela cidade e a mensagem por trás da mensagem. Então, quando ele fala de comprar ouro, é porque lá na cidade tinham 4 características. Eu falei isso semana passada, mas relembrando, a cidade era um grande centro financeiro. Existiam bancos, porque a cidade ficava no meio das principais rotas comerciais. E ali tinha uma indústria muito forte. Então, muita gente que estava nas suas rotas comerciais fazia o negócio ali na cidade. E ali circulava muito dinheiro e tinha bancos. Então, era uma cidade que tinha uma circulação de dinheiro muito grande. Tinham pessoas ricas que se estabeleceram ali, porque era mais fácil de tocar o negócio. E a cidade tinha muita grana. Então, Jesus usa essa figura de riqueza, de ouro puro, para enriquecer. Ele fala também de tecidos. A cidade devia comprar roupas brancas. Ali tinha uma indústria de tecido que produzia um tipo de tecido muito fino. Então, as roupas de Laodiceia eram conhecidas no mundo todo. E o tecido de Laodiceia era usado para alta costura no mundo todo. E eles se orgulhavam muito de se vestirem bem e de produzirem esse tecido tão bom. Se tem tecido tão bom, tem estilistas muito bons. Então, ele era um centro de moda muito bom, muito grande. E eles produziam a matéria-prima para moda de ponta do mundo todo. E Jesus fala de alta costura, e Jesus fala de roupa com eles. Ali também era um centro médico de grande importância. Laodiceia tinha faculdade de medicina e tinha um centro médico muito importante, penso eu que de pesquisas médicas, porque ali eles desenvolveram o pó frígio, que era utilizado para fazer colírios. O mundo todo médico comprava o pó dali para fazer colírio, para tratar de doenças de vista e também de doenças de ouvido. Então, ali em Laodiceia era um centro otorrinolaringologista de ponta da época. E Jesus fala para eles comprarem colírios. Jesus está usando esse colírio também. E está falando de águas. Frio, quente, morno, está falando dessas fontes de água quente, fria e morna. Essa água quente, misturada com água fria, correndo pelo vale, nos aquedutos, chegava morno ali. E não dava para tomar. Tomar água morna gera vômito, todo mundo sabe disso. Jesus fala, essa água morna não é terapêutica, como água quente de Hierápolis, nem como a água fria das fontes de Colossos. Essa água é morna, não dá nem para tomar. Jesus está usando essas linguagens, por quê, irmãos? Usando isso para falar com a igreja.
Porque essa igreja, por ser composta por gente de muito dinheiro, era gente muito orgulhosa. E não muda muito, já percebeu isso? Que hoje as pessoas têm uma condiçãozinha melhor, passam a se acharem melhores do que os outros, só porque tem mais dinheiro? Não precisa ir muito longe, é só você pegar aqui a Rio Santos e passar o túnel, e você chega do outro lado do túnel, e parece que a cidade deu uma mudada, as vias são mais bonitas, os prédios, mas conviver com algumas, não digo todas, mas com boa parte das pessoas lá do outro lado, dá a sensação de que você é pior. E muita gente que vive ali, vivia para o lado de cá, melhoraram um pouquinho de vida, compraram algo para o lado de lá e entraram numa bolha de status que vem as pessoas pelo que tem, pela viagem que fez, pelo carro que pode comprar, pela roupa que pode usar, pela grana que tem. A conversa é meio assim. As pessoas não são valorizadas por serem pessoas, pelo que são, mas pelo que têm. Laodiceia era assim, as pessoas ricas, orgulhosas pelo que tinham, e tinham muita grana, orgulhosas pela opulência da cidade, era uma cidade que tinha muita coisa, e isso era dentro da igreja. A igreja parecia que não faltava nada. Hoje a gente está fazendo campanha para comprar as coisas que precisa para melhorar o nosso som. O som está chegando bom para você porque está sendo transmitido direto pela mesa. O microfone vai para a mesa e vai para você. Mas se você estivesse no culto, quando os irmãos estivessem tocando, você se sente, se você fosse normal, se você for normal, você se sentiria muito desconfortável com o barulho que faz. O som bate na parede, bate lá, bate ali, ele vai e volta, tem som no ar. E é uma eterna luta dos operadores de som para deixar o melhor possível, porque tem muita microfonia. E aí os irmãos do louvor estão se desdobrando, Alex está fazendo orçamentos para a gente conseguir fazer algumas coisas, só que essas coisas custam dinheiro. E porque custam dinheiro, a gente faz isso para conseguir. A igreja de Laodiceia não tinha esse problema. Eles tinham tudo do bom e do melhor. Os bancos não eram como os nossos. Os bancos de Laodiceia, se fosse hoje, seriam bancos muito confortáveis e bonitos. O templo não seria como o nosso. Com certeza já teriam pensado num rebaixamento que inclineu e provavelmente em caixas line e provavelmente em outras coisas que deixassem mais bonito, confortável. Eles não tinham problema de precisarem de nada dentro do culto. Eles não precisavam de nada para os seus membros e eles ainda faziam alguns trabalhos fora e tinham orgulho do que faziam. Eles eram tão orgulhosos pelo que tinham que no ano 61 a cidade foi destruída pelo terremoto que também destruiu as outras cidades próximas. Só que eles reergueram a cidade sem nenhuma ajuda do governo. Eles não aceitaram ajuda, eles botaram dinheiro e fizeram a cidade melhor ainda do que estava, mais bonita. E se orgulhavam disso. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que tem problema ter dinheiro? Não. Se você tem dinheiro, não tem problema. E se você tem problema em ter dinheiro, 3441 é o número que pode resolver o seu problema, o número de uma conta. Bota tudo nessa conta, que vai resolver o seu problema. E o meu. Não tem problema você ter dinheiro. Se Deus tem te abençoado com dinheiro, usufrua desse dinheiro. Você pode ter um conforto, desfrutar de algumas coisas, que coisa boa. Mas se Deus aumentou a tua bênção, você não tem que fazer muros mais altos, mas uma mesa maior. Quanto mais chegou na tua mão, mais responsabilidade você tem de fazer chegar a quem precisa. Quanto mais Deus te der, mais sentido vai ter na tua vida, se você fizer chegar a vida de quem precisa. Você vai ser um abençoador. E por isso algumas pessoas Deus tem dado tanto. Warren Buffett, lá dos Estados Unidos, disse que na morte dele já está o testamento feito. 99% da riqueza dele, ele é um dos homens mais ricos do mundo, vai ser doado para abençoar a gente. Bill Gates, também na mesma pegada, se você quiser ouvir a entrevista deles, está lá no TED Talk, Bill Gates e Warren Buffett. Você pode ir lá e ver essa entrevista deles com os alunos de Harvard. Muito interessante, muito interessante.
Eles fazem um trabalho social tremendo. Bill Gates tem uma organização que faz um trabalho na África, em outros países, gigante. A riqueza dele vem e vai, não fica. E ele se sente realizado com a esposa fazendo isso. E nós, como cristãos, muitos de nós temos uma mão tão fechada. O que chega fica, não sai para nada. Que miserabilidade é essa? Gente miserável. Lá no futebol, tem um ditado da sabedoria popular que diz que o miserável, a miséria, o miserável faz a miséria. A pessoa miserável faz com que a coisa seja miserável também em volta dela. Tem gente que tem tão pouco, mas tem um coração tão aberto que você pensa que tem muito. Tem gente que tem muito, mas você pensa que ele tem tão pouco, porque ele é tão miserável, mão fechada, mão de vaca. Parece que tem um escorpião no bolso. Laodiceia era uma igreja que tinha gente rica, muito rica, orgulhosa de si, de serem ricos e orgulhosos por terem tantos ricos na igreja. Era uma igreja que tinha um problema, eles estavam tão satisfeitos consigo próprios. Eles estavam olhando para a sua própria satisfação, era uma igreja hedonista. Hoje o mundo está muito voltado para a satisfação pessoal. E eu penso que esse problema tem entrado na igreja também. Quantas igrejas voltadas para o seu próprio umbigo, para a qualidade do seu culto, para a qualidade do seu som, para a qualidade da sua mensagem, para as roupas com que vem, e até mesmo para coisas boas, como o quanto de comunhão nós temos e que programa fazemos, que congresso maravilhoso fazemos, que passeio fazemos. E quando nós nos voltamos só para a nossa satisfação, nós estamos pecando, irmãos, porque a igreja existe por causa do mundo. Existimos como um corpo para nos servirmos, nos prepararmos e impactarmos o mundo. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos de todas as nações. É muito claro o papel da igreja. Mas vós sois o sacerdócio real, a nação santa, a raça eleita, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que nós somos tudo isso? Para que Deus nos deu tudo isso? Para que tem um propósito, a finalidade é anunciarmos para quem não tem ainda. Mas quando a igreja começa a ficar satisfeita consigo mesma, a igreja começa a ficar muito satisfeita com tudo que tem, com tudo que vive, ela cai num comodismo mortal, venenoso. E essa igreja que tinha tanta coisa boa, que se via como tão boa, e que quando se olhava, fazia uma análise de si mesmo, se via como uma igreja ótima. Essa igreja foi criticada por Jesus. Essa igreja Jesus chamou a atenção, porque a autoavaliação dela estava errada. Essa igreja era uma igreja morna. Ser morna, uma pessoa morna, é aquela onde há contraste, o que ela diz e pensa ser, com aquilo que ela realmente é. Então, quantas vezes nós estamos cantando aqui que nós somos, nós estamos dizendo que somos, nós estamos pensando que somos, mas a nossa vida real é diferente disso que nós vivemos aqui, no domingo, no culto. A nossa vida em casa é com uma postura totalmente distoante, com uma fala totalmente diferente da fala que nós temos aqui. No dia a dia, durante a semana, a nossa vida é tão diferente daquilo que nós cantamos aqui. Nós cantamos ainda agora, essa música mexe tanto comigo. Eis-me aqui outra vez, diante de ti eu abro o meu coração, o meu clamor tu escutas, e fazes cair as cadeias, em mim tu és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança, ao sentir o teu toque. Quanta gente não sente toque nenhum, nem aqui nem lá, porque não há toque de Deus, porque não há relacionamento com Deus. A vida se tornou uma prática eclesiástica, mas que não muda. Durante os dias da semana não tem um toque de Deus, não tem a presença de Deus, e nós cantamos aqui: eu venho me derramar, eu venho dizer que te amo, eu venho me derramar e dizer que de ti eu preciso, eu venho me derramar e dizer que eu sou grato. Meus irmãos, a gratidão é uma vacina.
Gratidão é uma vacina contra muita coisa, inclusive contra revolta, contra depressão, contra angústia, contra ansiedade. Gratidão é vacina. Acontece uma coisa ruim e você fala, bom, pelo menos não foi tão ruim, né, Senhor? Muito obrigado, porque foi ruim, não foi péssimo. Podia ter sido pior. Bati com um carro, Senhor, obrigado pelo livramento. Podia ter batido pior, podia ter matado alguém, podia ter me machucado. O carro está aí, vai demorar para consertar, mas te agradeço, Senhor, podia ter sido pior. Quando a gratidão, quando o coração é grato, ele consegue enxergar a coisa de maneira a agradecer a Deus. A gente cantou aqui, veio me derramar e dizer que sou grato, mas no dia a dia a gente reclama, a gente azeda, a gente se revolta, a gente se entristece, porque não há gratidão. Irmãos, que coisa esquizofrênica é essa que nós vivemos? A esquizofrenia cria realidades na cabeça da pessoa que é doente, que acontece só para ela, mas a palavra de Deus é o remédio. Então, quando a pessoa tem esse probleminha, que é um problema como qualquer outro, e toma um remédio, aquelas realidades que a mente está criando somem, e ela passa a viver a realidade normal, porque aqueles hormônios a mais criam alguma coisa. A igreja, às vezes, está vivendo uma outra realidade. Qual o remédio para isso? É a palavra de Deus, que traz a gente para a realidade. A igreja está se vendo como não é, e por isso está morna. O crente morno, ele vai a culto. O crente morno, ele tem uma vida correta. E essa igreja tão autoconfiante, tão vaidosa, tão orgulhosa, na verdade é um grupo de gente que está enganada com relação à sua condição espiritual. Elas estão enganadas demais, porque elas pensam que não precisam de nada, pensam que está tudo bem, espiritualmente está mal, porque é morna. Ela vive para se satisfazer, porque é morna. Ela não vive para satisfazer o Senhor. Ela está com a segurança dela no dinheiro que tem, e não na ação de Deus. Deus providencia o que a gente precisa. A nossa segurança está no Senhor. Mas essa igreja não tinha essa coisa que queima no coração, essa confiança no coração. Tudo era lógica, tudo era o material. Era uma igreja que estava em falha com Deus. E esse orgulho contagiava tanta gente. Irmãos, tem certas posturas que são contagiosas. Tem certas posturas que vão se tornando o clima da igreja. A cultura eclesiástica passa a ser essa. Quantos lugares, eu estava ouvindo um pastor falando, que recebeu uma carta no final do ano, e nessa carta vinha dizendo do líder da denominação, qual cerveja ele gostaria de tomar e qual o charuto que ele gostaria de fumar na confraternização dos pastores. Porque por serem só pastores, eles pensam, a gente pode fazer, não vai escandalizar ninguém, não tem problema. Você imagina um grupo de pastores, liderança da denominação, cada um com seu charutão e tomando o seu uísque, a sua cerveja. Você imagina isso? É a igreja do não tem nada a ver, é a igreja do está tudo bem, o que importa é o que a gente sabe, mas irmão, não é. O que importa é o que Deus espera de nós. A igreja morna, ela é complacente, a igreja morna é gente que nada tem a ver, porque o coração não queima, o coração não arde, o coração não deseja dia após dia. O coração não é mexidinha quando vem no domingo, com música boa sendo tocada, letras agradáveis sendo cantadas, às vezes mexe um pouquinho com a emoção, só que a espiritualidade está além da emoção, é alguma coisa que Deus produz em nós e tem que ser dia a dia, tem que impulsionar, tem que gerar fome de Deus, prazer em Deus, vontade de fazer a vontade de Deus lá onde você está. Essa igreja não era assim. E porque não era assim, eles se conformavam com o culto que faziam, eles se conformavam com aquilo que eles estavam vivendo, e aquilo ia contaminando, e eles achavam que estavam indo muito bem, e aquilo ia contaminando. Você vê que o problema sério dessa igreja não é um problema de perseguição, não tem perseguição, não é um problema de heresia, não tem o que aconteceu nas outras igrejas.
heresia, a Jezabel produzindo heresias, o pessoal da doutrina de Balaão, dos nicolaítas, não tem heresia. A igreja está legal, conhecimento teológico está certo. Você vê que essa igreja aqui não tem aquela pressão de agir como lá de fora, não, está tudo jóia. Olhando assim com os olhos humanos, parecia que estava tudo bem, só que o problema estava dentro, era câncer espiritual. E qual é o câncer espiritual? É essa acomodação, é essa falta da ação do Espírito Santo produzindo dentro do crente, essa sensação de ser crente. Eu preciso fazer diferença onde eu estiver. Eu preciso, de alguma maneira, plantar uma sementinha onde eu estiver. Eu preciso servir na oportunidade que eu tiver. Eu preciso sentir vontade de ler a palavra e de orar, porque eu vivo em relacionamento com Deus. Não tinha isso no coração dessa igreja. É uma igreja que não é fria. O pessoal não saiu da igreja, mas também não é quente. O pessoal não está aquecido, vibrando, o coração cheio do poder de Deus, não está. É um pessoal que está acomodado e achando que está tudo bem. É o pessoal da prática religiosa. É o pessoal que se refere à igreja como segmento religioso. Mas o evangelho está para muito além disso. O evangelho produz naquele que é alcançado por ele um novo coração. O coração de pedra é arrancado, um coração de carne é colocado, e esse coração é sintonizado com o coração de Deus, e ele começa a produzir fruto do Espírito. As características de Jesus começam a aparecer, e esse coração sensibilizado pelo Espírito de Deus começa a entender que o Espírito de Deus está transformando para algo, para alcançar. E a adoração tem sentido, porque é uma gratidão verdadeira, que não é só do domingo, é uma gratidão da semana toda. Essa alegria não é só domingo produzido pelo animador de auditório, essa alegria é produzida pelo Espírito todo dia, e não depende do que acontece. Eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. A igreja de Laodiceia, irmão, não tinha o fervor, não tinha o ânimo, não tinha alegria, não tinha o fogo de Deus. Algumas pessoas têm medo de buscar essa alegria, esse fervor, esse relacionamento, essa relação verdadeira, pensando que vai perder a razão. Não, evangelho é razão, porque crer é também pensar, mas evangelho é a ação de Deus dentro de você, que impulsiona, que queima, que alegra, que impulsiona a obediência. Essa igreja de gente vaidosa, de gente que se convenceu que está tudo bem, de gente que se acomodou, de gente que está tranquila, para essa igreja o Senhor fala, você tem que comprar roupa limpa, porque vocês estão com a roupa suja, vestes de santidade, vestes de justiça. O filho pródigo, quando voltou todo sujo, fedendo porco, primeira coisa que o pai fez foi falar, tragam depressa a melhor roupa e vestilho. Tira essa roupa suja, dá um banho nesse moleque, nesse homem, e bota a roupa limpa nele. Irmão, nós precisamos de roupas novas, precisamos de santidade, de Deus limpar o coração, limpar a vida, e você está limpo diante de Deus. Jesus fala, comprem colírio para curar os olhos, vocês produzem colírio para o olho dos outros, mas os olhos espirituais da igreja estão com problema. Vocês não estão conseguindo enxergar, discernir, enxergar as coisas como Deus enxerga, enxergar as oportunidades, enxergar as pessoas, enxergar o pecado, enxergar a palavra como Deus quer. O olho de vocês tem que ser aberto. Você pensa que está tudo bem, mas está mal. Compra ouro fino, vocês são pobres. A única coisa que vocês têm é dinheiro. É triste quando a pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Você tem que se enriquecer do que verdadeiramente enriquece. O que eu dou, enriquece. Tem gente que é pobre, mas vive melhor do que gente que tem tanto dinheiro, não é verdade? Já viu isso? Gente que é enriquecido pelas coisas de Deus, não é enriquecido pelo que o dinheiro dá. Se você for enriquecido por Deus e tiver dinheiro, o teu dinheiro vai ser uma bênção para você e para os outros. Se você não é enriquecido por Deus e tiver dinheiro,
o teu dinheiro vai se tornar uma maldição na tua vida. Nós temos que ser enriquecidos dos verdadeiros valores, porque a verdadeira riqueza é aquela que tem valores. O que tem valor não tem preço. O que tem preço não tem valor. O que o dinheiro compra tem preço. Mas Deus está propondo para nós coisas que têm valor. Enriqueça a tua vida, meu irmão. É preciso uma mudança dentro. E Jesus faz um apelo para a igreja então. Agora que ele voz para a igreja, vocês vivem numa cidade que tem essas características, e essas características moldaram vocês, e vocês se acomodaram e perderam o que faz de vocês verdadeiramente cristãos, que é o Espírito gerando em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a mesma visão que Jesus teve, que vai gerar em vocês a ação que Jesus teria se estivesse no lugar de vocês. Mas vocês se acomodaram numa prática religiosa boa, não tem erro doutrinário, não tem problema de conduta moral, está tudo jóia, não tem perseguição, não tem nada, mas não tem também aquela inquietação da igreja em alcançar alguém. E eu falo para você, meu irmão, uma coisa, já que a igreja é você, a igreja sou eu, quantas pessoas você ganhou para Jesus ano passado? Falou de Jesus, compartilhou o amor de Deus e ganhou para Jesus. Quantos? Quantas pessoas foram batizadas por tua causa? Esse ano eu estou pensando em fazer com a igreja, no próximo batismo, cada um batizar aquela pessoa que ele ganhou para Jesus. Jesus não batizava ninguém, eram os discípulos que batizavam. Então hoje, se você batizar teu discípulo, não é antibíblico. Quantos será que vão entrar na piscina comigo para batizar? Quantos você ganhou para Jesus? Com quantos você compartilhou a palavra? Ano passado. Estou botando ano passado porque esse ano veio a pandemia. Na pandemia, para quantos o pessoal está carente, fez uma chamada, trocou uma ideia e falou do amor de Deus, daquele que está dentro de você, daquilo que você está vivendo, dessa alegria do Senhor, daquilo que você está aprendendo na palavra. Para quantos você pelo menos mandou a pregação? Está no link aí, está no YouTube, está no WhatsApp, está no YouTube, está no Facebook. É só copiar e mandar o link para alguém. Já que você não quer pregar, manda eu prego. Para quantos você mandou uma mensagem? Ninguém. Sabe por quê? Porque a tua vida, meu irmão, infelizmente se acostumou a ser uma vida igrejeira, uma vida de religiosidade que te satisfaz. Se você não é incomodado em abençoar, se você não é incomodado a mudar alguma vida de alguém, a fazer alguma coisa, significa que provavelmente você está contaminado pelo problema de Laodiceia. Só que com a diferença, lá eles eram ricos. E eles falam, rico sou, de nada tenho falta. E o Senhor diz, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Na outra tradução, infeliz. Na outra tradução, desgraçado. Quanto irmão desgraçado tem me ouvindo nesse momento? Quanto irmão miserável está me ouvindo nesse momento? Quanto irmão pobre, cego e nu está me ouvindo nesse momento? Porque o que faz de você um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Primeiro, pensar que está tudo bem. Segundo, estar acomodado. Terceiro, não produzir nada do que Deus espera. Não servir ninguém, não ganhar nenhuma vida para Jesus. E isso faz de você uma igreja que não é igreja. Uma igreja que tem aparência de igreja, mas que por dentro está mal, está cego, está nu. A tua vergonha vai aparecer. E Jesus fala, eu aconselho que você compre de mim vestes brancas, para que não apareça a tua vergonha. Ou seja, conserta a tua postura errada, conserta o teu pecado antes que ele venha à tona. Se você não consertar, você vai ser exposto. Deus não quer expor ninguém. Mas o pecado é para ser reconhecido, confessado, abandonado, confessado. E o Senhor perdoa e restaura. Agora, se essa postura errada que tem na tua vida não é consertada, meu irmão, Deus vai se incumbir de revelar. Conserta. Essa igreja acomodada, essa igreja morna, de gente morna, que a única coisa que faz é participar de culto,
que a única coisa que faz é se satisfazer. E esse detalhe, esse tipo de gente, se for contrariada, chuta o balde. É fácil ver quem é esse tipo de gente. Se contrariar, larga, sai da igreja, para de fazer o que está fazendo, seja o que for, porque foi contrariada, é gente fresca, é homem, mulher, com jeitinho de patricinha, de Mauricinho espiritual, frescura, gente que não tem calo, que não quer sofrer por Jesus. Por quê? Porque a intenção não é fazer para Jesus, a intenção é se satisfazer, fazer para si. Logo, se contrariou, não faço mais porque me contrariou. Ah, que frescura danada. Vai mesmo não, fica frio de uma vez, e seja disciplinado. Jesus fala para essa gente: porque eu repreendo e castigo, eu repreendo e disciplino, 19, todos quantos amo. Então o Senhor diz: isso me causa enjoo, isso me faz mal, eu vou vomitar você, eu não suporto. Irmão, o vômito é alguma coisa que o corpo não tolerou, o corpo joga fora porque não dá, está fazendo mal, o corpo joga por cima ou por baixo, passou do estômago, vira diarreia, está no estômago, vira vômito, tanto um quanto outro é coisa nojenta. Deus fala assim: você para mim está com uma postura nojenta, eu amo você, mas a tua atitude é nojenta, me faz mal e eu vou vomitar você, eu vou te vomitar, é ruim, não dá, é intragável. Mas o Senhor, antes de falar isso, antes de falar da disciplina, que Ele vai trazer, dessa imagem de punição, antes Ele disciplina, Ele fala: eu disciplino. Antes de jogar fora, eu vou tentar trabalhar com você. A uva tem que ser esmagada para dar o vinho. Nós vemos que Deus, às vezes, para não jogar a gente fora, como um pai que não gosta de bater no filho, mas às vezes é preciso disciplinar, dar castigo, falar mais áspero e às vezes disciplinar com a vara, para consertar a coisa errada. A solução de Deus é: Ele chama a atenção da igreja e mostra o que está acontecendo, Ele exorta. Depois Ele diz: eu vou disciplinar, eu vou chegar junto. E se não tiver jeito, aí eu vou jogar fora. Então Jesus chama a igreja para uma mudança de vida. Ele fala: eu aconselho que vocês mudem, que vocês comprem de mim. Irmãos, parem onde vocês estão, façam uma autoanálise, e se isso pega você, se a tua vida lá fora é igual à vida aqui dentro, não adianta nada. Se lá fora, o índice hoje de divórcios fora da igreja é muito semelhante de divórcios dentro da igreja. O índice de pessoas solteiras que têm a vida sexual ativa lá fora é o mesmo dos crentes que têm vida sexual ativa aqui dentro, sendo solteiros. Pornografia lá fora, isso dói, é muito semelhante o nível, o índice de pornografia dentro, de crentes que têm acesso à pornografia. Muita coisa ruim lá fora, está muito parecida com aqui dentro. Sabe por quê, irmão? Porque falta essa coisa de Deus, esse compromisso que queima, esse fervor espiritual aqui dentro. Gente que é crente de verdade e que o ser crente leva a vida lá para fora e faz a diferença diante do erro, diante do pecado. Não. Diante da situação que mexe e daquela explosão, não. Você vive dirigido pelo Espírito Santo, se você está com o coração quente. Agora o morno, ele vive e reage igual, porque a sua desculpa é: meu temperamento é esse, eu sou assim. Se você é assim, você não se converteu. Porque quando você se converte, o Espírito passa a transformar você, para você não ser assim, mas ser do jeito que Ele quer. A gente vai se parecendo mais com Jesus. Você pode ter suas tendências, mas o Espírito é determinante, e você consegue agir do jeito dele.
Até, a gente pode até errar, meu irmão, mas se o Espírito está agindo, ele mostra, você conserta, você não quer mais errar, e você passa a ter medo de errar da mesma maneira. É a ação do Espírito na tua vida, é quem você é. Você está sujeito a tropeçar? Tá, a Bíblia diz isso, mas você não vive tropeçando, você vive firme. Tem que ter diferença. E o Senhor fala, quem está errado, eu vou disciplinar, eu vou corrigir. E Deus sabe o que precisa acontecer na tua vida, para você entender a voz dEle. Mas se mesmo assim não tiver jeito, Ele fala, eu vou jogar fora. Ele chama você para uma mudança, para uma transformação na tua vida. Essa disciplina do Senhor tem a ver com amor. Ele não vem simplesmente jogar fora, Ele vem para consertar, para modelar a tua vida, modelar a caminhada. A solução de Deus para esses problemas de Laodiceia estão em, eu estou mostrando para vocês, vamos lá, eu aconselho que vocês mudem. Se não mudou, minha segunda solução, eu vou disciplinar, eu vou agir para você sentir e despertar. E essa disciplina é para mudança de vida. Jesus chama a igreja para uma comunhão, para um relacionamento. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se eu estou batendo a porta é porque eu estou fora. Ou seja, a relação com Jesus, o relacionamento com Jesus não existe porque Jesus está fora. Jesus está fora da vida. A terceira solução que Jesus propõe para a igreja é, abre a porta, deixa eu entrar, eu quero comer com você. E comer para o judeu é o maior símbolo de comunhão. Dividir a mesa para o judeu é o maior símbolo de comunhão. Jesus está dizendo, eu quero ter comunhão contigo. E aí volta o que sempre a gente está ouvindo aqui nesse estudo. Cristianismo é relacionamento, evangelho é relacionamento. É você com o Senhor se relacionando, é você e Jesus se relacionando, e esse relacionamento é diário, esse relacionamento está em todas as áreas da tua vida. Tem a ver com o teu profissional, tem a ver com a tua vida acadêmica, onde você estuda, tem a ver com os teus projetos de vida, tem a ver com as amizades que você tem a ver com tudo que você faz. É Jesus se relacionando com você e moldando tudo. Jesus está dizendo, olha, eu estou batendo. Se alguém ouvir, por que se alguém ouvir? Porque a maioria não ouve. Para quem Jesus está escrevendo essa carta? Para quem não é crente? Normalmente a gente usa esse texto de maneira evangelística, dizendo para a pessoa, se você não conhece Jesus, Ele está batendo a porta da tua vida. Mas não, esse texto é usado para a igreja, porque Jesus está batendo a porta do coração de crente, membro de igreja. Ele está falando para a igreja de Laodiceia, ele não está falando para não crente, ele está dizendo para a gente que já botou Jesus para fora, é membro da igreja, mas Jesus não faz parte da sua vida, não faz, criou um outro evangelho, com um discurso bem arrumadinho, mas o evangelho ele é radical. O evangelho é uma coisa onde Jesus entra e a vontade dele se estabelece, é Jesus e Jesus. Ele está falando para os crentes, eu estou à porta, eu bato. Se alguém ouvir, se por acaso alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, serei com ele comigo. Eu vou entrar na tua vida, irmão, para transformar você de novo em igreja, que você deixou de ser. Você passou a ser membro de um grupo religioso, mas que não tem a ver com o evangelho que queima, o evangelho que é poder. Os discípulos falam, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, o evangelho é um poder na tua vida, é uma dinamite dentro de você, que mexe contigo e que te impulsiona a vivê-lo, e lá fora, a vivê-lo mais ainda. Isso vai modelar o teu papel de pai, teu papel de mãe, porque você não vai ser pai e mãe como você acha, e nem vai se justificar pelo que acontece ou pelo que fazem. Você vai ser um pai porque a Bíblia diz como é ser pai. Você vai ser mãe como a Bíblia diz que tem que ser mãe. Você vai ser um esposo como a Bíblia diz que tem que ser esposo. Mas não tem mais. É como a Bíblia diz. Você vai ser uma esposa como a Bíblia diz. E os sentimentos? Eles estão presentes.
Só que eles não dominam você, porque quem domina você é o poder de Deus que está dentro do coração, e esse poder te leva a fazer o que a Bíblia diz. Você vai ser um profissional como a Bíblia diz que tem que ser um profissional. Como? Servindo aos seus senhores aqui na terra, como se estivesse servindo a Jesus. Então você vai ser o melhor funcionário. Ah, mas o chefe, dane-se como o chefe age. Você vai agir como a Bíblia diz. E a Bíblia diz que você tem que ser um exemplo, um padrão, fazer bem feito. Se você tem empregados, você vai servir esses empregados, tratar bem, como a Bíblia diz que tem que ser. Se você namora, você vai namorar como a Bíblia diz. Tudo que você fizer como a Bíblia diz. Mas a gente deixa a Bíblia de lado, porque a gente está morno. Não tem relacionamento. Jesus diz, eu tenho que entrar na tua vida de novo. Quantos crentes estão sem Jesus na sua vida? Aí eu te pergunto, meu irmão, você tem Jesus na tua vida? Hoje Jesus está morando dentro de você, ele está do lado de fora. Sem perceber, ele saiu e você nem se deu conta. Como saber se ele está fora ou se está dentro? Se ele está dentro, o coração queima. O impulso para fazer a sua vontade é maior do que qualquer situação. Se ele está fora, a tua vontade é mais alta, fala mais alto. Se ele está dentro, ele fala mais alto e muda você. Jesus chama essa igreja para uma comunhão profunda. Ele bate a porta e fala, eu quero cear, eu quero ter uma comunhão, eu quero ter relacionamento com você. Vida cristã não é vida que se vai ao templo, tocar, cantar e ouvir. Vida cristã é a vida onde Cristo está dentro de você, queima você, gera em você esse fervor, essa vontade. As pessoas, a primeira característica que você tem é que você é crente. Conhece fulano? Ah, ele é crente. Quem te conhece tem que saber que você crê em Jesus, que o Espírito de Deus está na tua vida, e por isso você age diferente, e por isso você fala diferente, e por isso você serve, você é uma pessoa que está pronto para servir, e por isso essa é a principal marca. Não é o quanto você sabe, é o quanto você vive aquilo que você sabe. Essa igreja sabia muito, mas espiritualmente não vivia. Jesus faz uma série de promessas, como ele faz em toda a carta. E a principal promessa que eu vejo aqui é que aquele que vencer vai sentar no trono comigo, como eu sentei no trono do Pai quando eu venci. Irmãos, a gente termina hoje essa mensagem com uma reflexão séria. Não adianta nada. Nós temos a nossa igreja funcionando. No tempo de pandemia, estamos funcionando aí na câmera. E você vendo aí na tua casa. Vai passar a pandemia, já começou a cair a taxa de mortalidade no Rio de Janeiro. Se continuar caindo na quinzena, a gente vai vendo a cada quinzena. Se no final do mês continuar caindo, a gente vai de verdade pensar em retomar. Eu quero muito retornar ao culto com os irmãos. E os irmãos querem também, estar sentindo falta do culto. O que não pode é a gente retomar o culto e gente morrer porque foi contaminado aqui de Covid. Mas a gente vai observando, se continuar caindo a taxa de contaminação e tudo, a gente vai montar um esquema para ter pouca gente, 2 por banco, e fazer o culto aqui com metade da igreja de manhã, metade à noite talvez. E vamos ter os irmãos aqui juntos, e vai ser uma bênção. Mas para muitos, ser crente é participar do culto. A língua é uma língua que não se converteu. E alguns ainda têm uma cara de pau muito grande, de falar, não, porque eu sou assim. Então vai se converter, para de ser assim, linguiça. Se converte, deixa o Espírito Santo tomar você. Porque se a tua língua não abençoa, amaldiçoa. Se o teu temperamento é mais forte que o Espírito, então é o diabo então que está aí. Jesus não está. Se Jesus estiver, ele é maior do que o temperamento. Se Jesus estiver dentro, o temperamento está ali, mas ele é dominado pelo Espírito. Mansidão é isso, é ser domado.
Quando você sai daqui, você tem que ser a igreja que tem a cara de Jesus, que tem as atitudes de Jesus, que tem o domínio do Espírito. Você, quando sai daqui, você tem que impactar de tal maneira as vidas que convivem com você, que as pessoas gerem nas pessoas o desejo de conhecer esse Jesus que está dentro de você. Ele fala: eu estou à porta e bato, crente, porque você é crente, mas perdeu o relacionamento. Eu não vivo mais dentro de você, eu não vivo mais na tua vida, o relacionamento não existe. Eu desejo cear com você, eu desejo me relacionar. Meu amado, vida cristã é vida de relacionamento. Para a igreja que não tem nenhum problema aos olhos humanos, para a igreja que não tem perseguição, não tem desvio moral, não tem desvio doutrinário, para a igreja que parece estar tudo bem, é que vem a carta mais pesada de Deus, porque é a igreja que pensa que está tudo bem, que não precisa de Deus. Meu irmão, você precisa de Deus. Tem Deus na tua vida, não há domínio espiritual de Deus, e não sendo dominado por Deus, nós não agimos da maneira certa. Quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Para que a gente seja dominado por Deus, para que o nosso coração deseje de verdade as coisas de Deus e ser usado por Deus, Jesus tem que estar dentro, Ele está batendo a porta. A igreja de Laodiceia precisava ser quente. Se você é um crente morno, se você é um crente que tem atitudes carnais o tempo todo, se você é um crente que não ganha ninguém para Jesus, você é um crente morno, você é uma porcaria, você vai virar vômito. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Se não é crente nem frio, é morno, Jesus fala: eu vou vomitar você. Espero que você receba essa palavra, reflita sobre a tua vida e tome uma decisão. Senhor, eu preciso desejar fazer a tua vontade. Senhor, eu preciso enxergar o pecado como pecado. Cura minha vista. Eu preciso me enriquecer dos teus valores. Senhor, eu estou esvaziado, eu estou me enriquecendo dos valores normais. Para mim é tudo normal. Não é. Eu preciso que os teus valores entrem, para que nada seja normal, tudo seja do teu jeito. Senhor, eu preciso de vestes novas e limpas. Eu preciso de santidade, porque eu estou na igreja igual a Laodiceia, mas o Senhor está do lado de fora, batendo para entrar. Me ajuda, Senhor. Eu quero ser crente quente, eu quero ter o coração fervendo, eu quero que esse fervor saia na minha palavra, na minha conversa, na minha atitude. Eu quero ter esse ímpeto de falar do teu amor para as pessoas que estão comigo, para os meus amigos, parentes. Eu preciso ser o que o Senhor quer que eu seja, quente contigo. Eu não quero ser esse morno, essa água de chuchu, eu não quero ser esse pré-vômito. Não quero não, Senhor. Me ajuda. Eu abro meu coração agora. Entra, o Senhor está batendo para mim, que sou crente, que estou com o Senhor do lado de fora. Eu quero que a minha vida cristã seja um relacionamento meu contigo, Senhor. Eu quero me relacionar contigo todo dia, eu quero conversar contigo, eu quero pensar no Senhor, eu quero sentir o que o Senhor sente pelas pessoas, eu quero sentir o que o Senhor sente pelo pecado, eu quero sentir o que o Senhor sente, eu quero ter gratidão, eu quero ser aquecido por dentro. Se você está morno, irmão, e quer mudar, eu quero orar por você, eu quero orar com você. Você está morno, ou muda, ou você vai ser jogado fora. Jesus garante que Ele te vomita. Antes Ele está te repreendendo, te disciplinando, falando contigo. Mas se você não tomar uma postura, Ele vai jogar você fora. Eu não quero ser jogado fora, eu quero me relacionar com o Senhor. Dê o meu coração queimando, vibrando. Dentro é o cristianismo que não é de fora para dentro, é o cristianismo que é gerado dentro e se expressa fora. É isso que o Senhor quer para você e para mim. Você quer isso? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço pela vida do teu filho, da tua filha, que é membro da igreja, que é membro de alguma igreja, que participa dos cultos, que faz tanta coisa, mas que não tem no coração esse coração queimando, essa alegria, esse desejo, essa vontade de fazer. Alguns até tiveram, mas perderam. O morno não é o frio que esquentou, não, o morno é o quente que esfriou. Infelizmente muitos já foram quentes e se tornaram mornos.
estão dentro da igreja. Senhor, aquece o nosso coração, arranca o que é morno, bota o que é quente no lugar. Nos ajuda, Pai, a sermos tão quentes espiritualmente, que cause diferença no ambiente que nós estivermos. Nós queremos ser termostatos, não termômetros. Nós queremos dar o clima no ambiente. Nós queremos determinar a temperatura espiritual do ambiente. E não apenas verificarmos como está o ambiente. Dá um coração de termostato para cada um dos teus filhos. Ajuda a gente a ser quente e esquentar onde a gente está, a fazer diferença. Pai, se há pecado na vida do teu filho, da tua filha, e ele não está enxergando, cura a sua vista. Dá o teu colírio para que enxergue e se arrependa. Se há roupa suja, tire e dá roupa limpa, roupa de santidade. Nós queremos ser prazer do Senhor, alegria do Senhor, deleite do Senhor. Queremos ser a menina dos teus olhos. Queremos te alegrar com a nossa vida e com a nossa atitude. Queremos ganhar vidas para Jesus. Queremos compartilhar esse evangelho e produzir filhos na fé. Porque isso é o que o quente faz. Nos ajuda a sermos crentes de coração quente pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, que a tua vida seja reflexo da ação de Deus dentro de você. Que o mundo veja o Jesus que vive em você através das atitudes que você tem. Que você seja o Jesus que o teu amigo conhece, porque você parece com ele. Deus abençoe você e a mim também, para que nós sejamos a igreja quente, vibrante, verdadeira do Senhor. Amém? Deus te abençoe.